Lulu Collins nunca imaginou que sua vida perfeita pudesse desmoronar em um instante. Aos 28 anos, ela tinha tudo o que uma mulher poderia desejar, um trabalho que adorava como oftalmologista. Um marido que parecia ser o parceiro ideal e uma vida tranquila e cheia de pequenos momentos de felicidade. Tim, seu marido, era um homem atencioso e gentil, mas havia algo nele que parecia estar mudando ultimamente. Os pequenos gestos de carinho foram desaparecendo. E ela, que sempre foi tão observadora, não pode deixar de notar que havia algo no comportamento dele que não combinava. Era uma tarde ensolarada quando tudo começou. Lulu estava em seu consultório cuidando dos pacientes com a habitual paciência e dedicação que a caracterizava. Suas mãos, que antes se moviam com destreza e confiança, começaram a tremer levemente enquanto ele ajustava os óculos de uma senhora idosa. A mulher, como sempre, queixou-se de um pouco de dor nos olhos. E Lulu, como sempre, recomendou alguns colírios e despediu-a com um sorriso caloroso. Mas, ao fechar a porta, sua mente não estava mais concentrada no trabalho. Algo a estava atormentando. Naquela mesma manhã, Tim saiu de casa cedo. Como sempre, sem lhe deixar um beijo de despedida. Ela não pensou nada naquele momento. Mas ao longo do dia, uma sensação de desconforto tomou conta dela. Algo não estava certo. Ele sabia que Tim estava gastando muitas horas trabalhando em um novo projeto. Mas a verdade é que não conseguia tirar da cabeça os pequenos detalhes que antes não lhe pareciam importantes. As mudanças na sua atitude, a sua confusão, o seu cansaço visível, tudo parecia estar contra ele. Chegando em casa naquela tarde, após um longo dia de trabalho, Lulu decidiu que não deixaria que suas dúvidas permanecessem dentro dela. Ela estava determinada a enfrentar a verdade. Felizmente, Tim deixou o telefone na cozinha. Algo que nunca acontecia. O coração de Lulu batia forte quando ela se aproximou do aparelho e sua mente estava cheia de perguntas. O que eu encontraria? Ela estava preparada para o que poderia descobrir. Não havia como voltar atrás. Com as mãos trêmulas, Lulu desbloqueou o telefone. Ele olhou para a tela e viu algo que fez seu sangue gelar. Uma mensagem, de uma mulher chamada D, que dizia: "Obrigado pelo colar. Você é o homem mais atencioso do mundo." Foi como se o seu mundo desmoronasse naquele exato momento. A frase era simples, mas o que significava era devastador. A mulher que Tim estava saindo estava-lhe agradecendo pelo presente. Um colar que ele nunca havia dado a ela. E isso foi apenas o começo. Lulu estava paralisada, o telefone tremendo em suas mãos. Havia apenas um pensamento em sua mente: como ele poderia? Mas não era apenas a mensagem que a preocupava, mas o que a esperava descobrir. A traição era iminente, mas o pior ainda estava por vir. Depois de um momento de descrença, Lulu respirou fundo e decidiu que não iria fazer cena. Ela não iria deixar suas emoções tomarem conta dela. Ela era uma mulher inteligente e sabia que a vingança, para ser eficaz, tinha que ser fria, calculada, sem se deixar levar pelo impulso. Naquele instante, sua mente entrou em ação. Eu preciso de provas, pensou ele, e não descansaria até tê-los. O plano era simples: primeiro ele conseguiria informações. Eu precisava saber quem era essa mulher. Onde se viam, como se comunicavam. Ela estava disposta a fazer qualquer coisa. Mas faria do seu jeito. Sem estridência, sem escândalos. Tudo, com a precisão de um cirurgião. Lulu sabia que precisava ser meticulosa. Seu próximo passo foi entrar em contato com um investigador particular. Ela não queria confiar nas evidências incompletas que poderia obter sozinha. Eu precisava de provas irrefutáveis. Então ligou para Sam Hodges, um detetive particular da cidade, conhecido por sua discrição e eficiência. No dia seguinte, ela estava sentada em uma pequena cafeteria, nervosa, com o café já frio na xícara, esperando o homem que se encarregaria de executar seu plano. Sam Hodges não era o que eu esperava. Ele não tinha a aparência de um herói de cinema, nem o carisma dos detetives vistos nas histórias. Ele era um homem de meia idade, com um terno cinza desgastado pelo tempo e uma pasta surrada. Mas havia algo em sua presença que inspirava confiança. Talvez fosse sua maneira calma de falar. Seu foco nos fatos. Sua falta de fingimento. Senhora Collins, nem todos os adultérios são confirmados. Começou Sam, com a voz profunda e calma. Mas Lulu o interrompeu antes que ele pudesse continuar. Não estou interessado em ouvir desculpas, disse Lulu com firmeza. Quero os fatos. O nome da mulher. Locais de encontro. Fotografias. Quanto tempo vai demorar? Sam assentiu e começou a fazer anotações com o lápis. Uma semana para a observação básica. Se as reuniões forem regulares, podemos gravá-las. Lulu não hesitou em tirar um envelope da bolsa e colocá-lo sobre a mesa. Esta é uma prévia. Quero relatórios diários e fotografias. Durante a semana seguinte, a vida de Lulu tornou-se uma espera sem fim. Todas as tardes, depois do trabalho, ele se trancava em seu escritório e recebia atualizações do detetive. Cada nova informação era uma adaga em seu coração.
Mas também era o que ele precisava para planejar sua vingança. As evidências começaram a chegar, fotos de Tim e da mulher. Encontros secretos, gestos íntimos. Estava tudo lá, documentado com precisão. Lulu sentiu um misto de raiva e tristeza. Mas se manteve firme. Eu sabia que tudo tinha que seguir seu curso. Não haveria como voltar atrás. Quando ela finalmente recebeu a última prova. Um vídeo de Tim e Diane se beijando em um corredor vazio. Lulu sentiu como se não restasse mais nada da pessoa que ela tinha sido. O amor que uma vez sentiu por Tim desapareceu, substituído por um desejo frio e calculista de fazê-lo pagar pelo que tinha feito. Naquela noite, enquanto Tim estava atrasado como sempre, Lulu já havia tomado sua decisão. Ela preparou um jantar tranquilo. Conversou com ele como se nada tivesse mudado e, quando ele mencionou seu dia, Lulu apenas ouviu, sabendo que a tempestade estava prestes a começar. Depois do jantar, quando já estavam na cozinha, Lulu levantou-se lentamente e foi até a mesa, onde havia colocado todas as evidências que havia reunido. Fotos, mensagens, vídeos, tudo estava lá, pronto para ser entregue. Ele olhou Tim nos olhos e, sem qualquer emoção, disse: "Precisamos conversar." Tim, que parecia calmo, foi até a mesa e viu o que Lulu havia preparado. Seus olhos se arregalaram em choque ao ver a evidência de sua traição. As fotos, os screenshots das mensagens. Estava tudo lá. "Há quanto tempo você sabe?" Tim perguntou, sua voz embargada. "Desde esta manhã," Lulu respondeu com uma calma estranha. E desde aquele momento, tudo mudou. O que se seguiu não foi uma cena de gritos ou censuras. Lulu, com uma calma fria, explicou o que havia descoberto. Mostrou-lhe as evidências e deixou claro que o casamento deles havia acabado. Sem lágrimas, sem gritos, apenas fatos. Tim tentou se justificar, mas Lulu não deixou. Já não importava o que ele tinha a dizer. Não havia espaço para mais mentiras. Quando Tim finalmente entendeu que tudo estava acabado, Lulu se levantou, juntou suas coisas e começou a fazer planos para o futuro. Eu não seria a esposa perfeita em uma família desfeita. Agora ela era uma mulher que decidiu assumir o controle de sua vida e nada nem ninguém a impediria. A vingança de Lulu foi precisa, calculada e eficaz. E quando Tim finalmente ficou sozinho, percebeu que havia perdido tudo o que mais amava. Mas já era tarde demais. Após o confronto com Tim, Lulu sentiu como se uma parte de si mesma tivesse sido libertada. Porém, não houve tempo para luto, nem espaço para emoções desnecessárias. O plano tinha que continuar. Ela não era mais apenas uma mulher ferida e traída, agora ela era uma mulher determinada e calculista. Disposta a fazer justiça sozinha. A vingança não iria parar até que todos os culpados recebessem a punição. E isso começou conhecendo todos os detalhes possíveis da infidelidade de Tim. Os dias que se seguiram foram uma mistura de calma tensa e atividade frenética. Enquanto Tim, imerso em sua própria confusão, passava horas na frente do computador, Lulu mantinha uma fachada de serenidade em seu dia-a-dia. Em seu consultório, tratava os pacientes com o mesmo profissionalismo de sempre, sorrindo para quem entrava e saía. Mas por dentro sua mente estava em outro lugar. A operação havia começado e sua vida privada havia ficado para trás. Sam Hodges, o investigador particular, cumpriu meticulosamente sua parte no acordo. Todas as tardes, depois do trabalho, Lulu ia ao seu escritório, onde revisava os relatórios de Sam. Cada página que entreguei a ele estava cheia de detalhes. O detetive acompanhou Tim durante toda a semana, observando seus movimentos, seus encontros e reuniões. E o que Lulu descobriu foi pior do que ela imaginava. As fotos que ele recebeu foram reveladoras. Tim, em um restaurante chique, compartilhando uma refeição com Diane, a mulher que fora sua amante. As imagens não deixaram margem para dúvidas. Houve risadas, olhares conhecedores e, o pior de tudo, um gesto de proximidade que Lulu nunca tinha testemunhado entre eles, Tim acariciando suavemente o cabelo de Diane enquanto ela ria. Essa era a intimidade que ela acreditava ser exclusiva do seu casamento. Mas não foi só isso. As capturas de tela das mensagens entre Tim e Diane foram ainda mais devastadoras. Uma das mensagens que Lulu encontrou a deixou sem fôlego. Diane escreveu para Tim: "A surpresa desta noite foi perfeita. Não imaginei que você me daria isso. Você é um homem maravilhoso." Tim respondeu com a mesma ternura: "Para você. Tudo. Sempre quis que você fosse feliz." As palavras eram doces, próximas, cheias daquilo que Lulu não via no marido há muito tempo. Mas o que mais a chocou foi a data das mensagens. O colar, presente citado nesses textos, havia sido adquirido na mesma loja onde Tim havia comprado um par de brincos para Lulu. Na tentativa de conquistar seu amor há alguns meses. A imagem de Tim dando joias para Diane enquanto a ignorava a devastou. A traição foi mais profunda do que ele imaginava. Não foi apenas infidelidade, foi um engano profundo. Uma mentira elaborada e cuidadosamente mantida durante meses. Até anos. À medida que as evidências se acumulavam,
Lulu começou a sentir uma mistura de emoções. A raiva, embora persistente, começava a ser substituída por uma sensação de controle. Agora eu tinha todas as peças do quebra-cabeça. Tudo estava documentado. Tudo estava claro. Tim estava vivendo uma vida dupla e agora ela poderia fazê-lo pagar por isso da maneira mais fria possível. O detetive Sodgis, sempre eficiente, continuou a seguir Tim e Diane. E as fotos e relatórios continuaram chegando. Em um dos últimos relatórios, Sam enviou-lhe uma foto particularmente incriminatória, uma imagem tirada de uma câmara de segurança de um restaurante, mostrando Tim e Diane saindo juntos, de mãos dadas. A legenda indicava que o passeio ocorreu às 10h30 da noite, indicando que Tim havia deixado Lulu sozinha em casa enquanto se encontrava com Diane. Esse era o último relatório que Lulu precisava para dar o próximo passo. Naquela noite, após receber as últimas fotos, Lulu estava sentada em frente ao computador, olhando as imagens repetidas vezes. Seu coração ainda batia forte, mas ele não sentia mais dor. Eu só senti determinação. Tim havia ultrapassado os limites e agora era sua vez de fazer justiça. Eu não podia esperar mais. Lulu começou a organizar as evidências, reunindo fotos, mensagens e vídeos em pastas bem etiquetadas. Então, ele decidiu que era hora de enfrentar a realidade da sua situação. Não seria suficiente confrontar Tim. Ele não poderia ficar lá. Eu precisava que todos soubessem a verdade. Ela não iria deixá-lo escapar impune. A primeira parte do seu plano era simples: deixar Diane saber que ela sabia o que tinha feito. Sem mais delongas, sem mais desvios, Lulu não tinha tempo para ressentimentos. Não havia espaço para indulgência. A mulher que destruiu seu casamento merecia saber que seu segredo estava prestes a vir à tona. Lulu preparou uma carta fria e profissional, onde apenas expôs os fatos, as provas da infidelidade, as datas, os lugares, as conversas. Tudo estava claro. Na carta, ela também mencionou que sabia que Diane recebia presentes de Tim e que fotografava cada encontro. Eu não ia deixar nada para a imaginação. Tudo ficaria exposto. Mas antes de enviar, Lulu precisava ter certeza de que Tim também sabia que ela estava ciente de tudo. Eu lhe devia um último confronto. Um último confronto para que ele pudesse ver com seus próprios olhos o que havia feito. E assim, na manhã seguinte, Lulu acordou cedo, preparou um café da manhã simples. E enquanto Tim ainda estava em seu mundo, distraído com seu trabalho, ela colocou a carta sobre a mesa. Tim chegou em casa tarde naquela noite. Como sempre, Lulu o cumprimentou com um sorriso frio. Começou a falar do seu dia, do seu trabalho, como se nada tivesse mudado. Mas Lulu, com a calma que a caracterizava, interrompeu suas palavras com uma frase simples. Precisamos conversar. Tim olhou para ela confuso, sem saber que naquele momento seu mundo estava começando a desmoronar. A carta estava sobre a mesa e as evidências de sua infidelidade eram claras. Não havia como voltar atrás. Lulu olhou-o diretamente nos olhos e disse: Está tudo aqui, Tim, a prova de tudo. Não existem mentiras. Não existem desculpas. Apenas a verdade. Naquele momento, Tim percebeu que tudo o que havia construído com Diane estava prestes a desmoronar. A traição, as mentiras, a vida dupla, tudo foi exposto, mas já era tarde demais. Lulu assumiu o controle de seu destino. Não havia mais espaço para desculpas. A vingança de Lulu foi imparável. A cada passo que dava, aproximava-se da justiça que tanto desejava. E Tim, preso em sua própria teia de mentiras, sabia que nada o salvaria agora. Após o confronto com Tim, a casa de Lulu tornou-se um lugar frio. Embora ainda cheio de ecos do passado, o impacto das provas atingiu Tim como uma onda imparável e, embora tentasse justificar-se, sabia que não havia espaço para mais mentiras. Lulu não havia feito um único gesto de raiva ou de lágrimas. Sua atitude era tão firme e calculada que Tim começou a entender a magnitude do que havia feito. Nas semanas que se seguiram, Tim tentou reconstruir o que restava de seu casamento. Mas toda vez que tentava entrar em contato com Lulu, se deparava com uma parede invisível, fria e sólida. A mulher que ele amou e a quem jurou ser fiel não existia mais. Lulu deixou de ser a esposa dedicada e preocupada com seu bem-estar. E em seu lugar ficou uma mulher empoderada, consciente de seu próprio valor e de seu poder sobre a situação. Lulu passava os dias trabalhando no mesmo ritmo habitual, cuidando de seus pacientes, compartilhando sorrisos e palavras gentis. Mas dentro dela tudo havia mudado. Cada vez que Tim tentava falar sobre seu arrependimento, Lulu respondia com uma calma imperturbável que o enervava. Não havia mais espaço para indulgências. Ele tomou a decisão de deixar para lá, de seguir em frente. Cada conversa com ele ficava mais vazia, como se o fio que os unia estivesse se desgastando lentamente. Certa tarde, depois de um longo dia de trabalho, Lulu voltou para casa e encontrou Tim sentado na sala, com um olhar que já não parecia o do marido, mas sim o de um homem derrotado.
Ele não era mais o homem confiante que ela conhecera e agora parecia pequeno. Vulnerável. Perdido. Ele olhou para ela com desespero nos olhos. Lulu. Ele começou com a voz quebrada. Eu juro. Nunca quis que as coisas chegassem a esse ponto. Não sei o que aconteceu. Fiquei preso. E agora não posso desfazer o que fiz. Lulu ficou em silêncio por um momento. Observando-o. Seu coração não batia com a mesma paixão de antes. Mas havia algo dentro dele que se agitou ao vê-lo tão derrotado. Não porque ela ainda o amasse. Mas porque finalmente estava vendo a pessoa que ele realmente era, um homem que tinha sido egoísta. Que havia destruído tudo o que tinham. Mas que agora estava pagando as consequências de seus atos. Tim, Lulu disse finalmente, com a voz calma, você não pode desfazer isso agora. Tim tentou se levantar, mas Lulu acenou para que ele permanecesse no lugar. Ela não precisava mais que ele falasse com ela. Ele já havia tomado sua decisão e as palavras só complicariam as coisas. É melhor para nós dois. Continuou Lulu, olhando para Tim. Eu te dei minha vida. Meu amor, minha confiança, e você me devolveu com mentiras. Tim olhou para ela em silêncio e, por um momento, algo brilhou em seus olhos. Mas Lulu sabia que não havia como voltar atrás. O que um dia fora sua vida, seus sonhos compartilhados, estava desmoronando diante dela, e não havia espaço para arrependimentos. Lulu sentiu que, apesar da dor, estava se libertando. Naquela noite, Lulu dormiu sozinha, como vinha fazendo nas últimas semanas. Mas a diferença era que agora ele se sentia em paz. Em suas mãos não havia mais dúvidas ou incertezas. Ela havia escolhido assumir o controle de sua vida, de sua felicidade. E não permitiria que as sombras do passado a detivessem. Na manhã seguinte, Lulu deu a Tim as chaves da casa e disse-lhe para ir embora. Ele sabia que era melhor que ambos seguissem caminhos separados. Tim tentou protestar, implorar-lhe que reconsiderasse, mas as suas palavras não tiveram impacto. Lulu já havia tomado sua decisão e essa decisão era irreversível. A mudança foi rápida. Tim, sem dizer mais nada, começou a arrumar suas coisas enquanto Lulu o observava da sala. Ela não sentiu raiva nem tristeza. Apenas uma calma profunda. Eu sabia que essa era a coisa certa a fazer. Chegou a hora de reconstruir sua vida, de curar. E para isso, ele precisava encerrar definitivamente aquele capítulo de sua vida. Tim, de mãos vazias, saiu de casa sem olhar para trás. Lulu ficou sozinha, mas desta vez não se sentiu vazia. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu como se estivesse assumindo o controle do seu destino. Os dias que se seguiram foram difíceis. Sim, mas Lulu não cedeu, apesar da solidão, da tristeza que ainda a assombrava. Ela se manteve firme. Ela decidiu focar na carreira e em si mesma. Nas pequenas coisas que lhe davam paz, seu trabalho, seus pacientes, seus passeios pela cidade, seu tempo sozinha para refletir e se curar. Enquanto isso, Tim mergulhava no trabalho, como se isso pudesse distraí-lo da dor da perda. Mas ele não teve sucesso. Apesar de seus esforços para continuar com sua vida, algo dentro dele havia sido quebrado. Ele sabia que havia perdido a mulher que amava e o pior de tudo era que ele havia sido o arquiteto de sua própria queda. Lulu, por sua vez, decidiu voltar aos sonhos que haviam sido deixados de lado durante o tempo em que esteve com Tim. Ele queria abrir seu próprio consultório particular e agora era o momento perfeito para começar a planejar. Sua vida não dependia mais de um homem, nem de um amor que se desfez. Agora ela estava construindo algo para si mesma. Algo que era completamente dela. Ao entrar nesta nova etapa de sua vida, Lulu começou a se sentir mais forte, mais segura de si. A vingança que planejara, aquela que a levara a descobrir a verdade e a confrontar Tim, já não a consumia. Agora só faltava seguir em frente, de cabeça erguida, rumo a um futuro em que fosse dona do seu destino. A relação com Tim, embora dolorosa, foi um capítulo definitivamente encerrado. Agora, o futuro de Lulu cabia a ela forjar. E apesar da ferida que a traição lhe deixou, havia algo dentro dele que lhe dizia que o pior já havia passado. Finalmente, ele estava começando a se curar. Depois que Lulu encerrou definitivamente seu capítulo com Tim, a vida na cidade continuou com seu ritmo habitual, como se nada tivesse acontecido. Porém, o mesmo não aconteceu com Diane, que, após a revelação de sua infidelidade e a exposição de seu segredo, começou a sentir o peso das consequências. A queda de sua imagem, que ele cuidou e cultivou com tanto cuidado durante anos, foi devastadora. A mulher que já foi estrela nos círculos sociais agora se viu abandonada. Deslocada, marcada pela vergonha. Diane era uma figura proeminente, admirada nos altos círculos sociais graças ao seu casamento com Mitt Dickens. Um político influente. Sua vida foi cuidadosamente estruturada. Tudo em seu devido lugar, a casa perfeita, o emprego perfeito, a aparência perfeita. Porém, por trás dessa fachada estava uma mulher insatisfeita, presa a um casamento que, mais do que amor, lhe dava poder e estabilidade. Ela viveu para agradar Mitt.
para satisfazer suas expectativas e para manter a imagem do casal ideal. Mas os seus próprios desejos, os seus próprios sonhos, foram sempre relegados para segundo plano. Quando a evidência de seu relacionamento com Tim chegou ao escritório de Mitt, a vida de Diane desmoronou completamente. Mitt, o homem que sempre teve controle total sobre sua vida, não demonstrou piedade. O que aconteceu a seguir foi uma lição sobre como lidar com as traições em seu mundo. Mitt não perdeu tempo. Sua reação foi fria e calculista. Como tudo em sua vida, a traição de Diane não só significou o fim do seu casamento, mas também ameaçou a sua carreira política. Sua reputação era seu maior património e ele não permitiria que um escândalo a destruísse. Mitt convocou a sua equipa de advogados e, em poucas horas, as consequências da infidelidade de Diane tornaram-se mais claras. O acordo pré-nupcial, que Diane tinha assinado anos antes, garantia-lhe que não receberia nada em caso de adultério. O acordo era simples e direto: se Diane tivesse cometido infidelidade, perderia todos os direitos à fortuna de Mitt e à posição que desfrutava como sua esposa. Diane, a princípio, não entendeu completamente a magnitude do que havia perdido. Ela pensou que Mitt iria confrontá-la com raiva, que haveria gritos e acusações. Mas ele não lhe deu o luxo de uma discussão emocional. Quando ela chegou em casa naquela noite, Mitt cumprimentou-a com uma calma estranha, uma frieza que a deixou sem palavras. O choque foi tal que Diane não conseguiu articular uma defesa ou justificação. Você pode pegar suas coisas amanhã. Foi tudo o que Mitt disse, sem se levantar da cadeira. O resto está detalhado no acordo pré-nupcial. Diane tentou conversar, tentar argumentar com ele, explicar que o caso dela com Tim tinha sido um erro, que ela nunca quis perder tudo. Mas Mitt não demonstrou interesse em ouvi-la. Não havia espaço para explicações. O que ele via agora era uma mulher que havia falhado com ele, para ele. A lealdade era inegociável. Ele não queria uma esposa infiel, nem alguém que pudesse comprometer sua carreira. Muito menos uma mulher que não cumprisse mais seu papel de cúmplice de sua imagem perfeita. O processo foi doloroso e rápido. Diane tentou procurar os pais, mas eles também a rejeitaram. Mitt decidiu cortar quaisquer laços que ela pudesse ter, garantido que ela ficasse completamente isolada. Tiraram-lhe o acesso às contas bancárias, às joias que recebera do marido, à luxuosa casa em que vivera. Tudo o que lhe restou foi uma pasta com roupas e algumas memórias quebradas de sua vida anterior. A primeira noite fora da mansão de Mitt foi insuportável. Diane refugiou-se num hotel barato, onde passou horas olhando para o telefone, tentando ligar para os poucos amigos que lhe restavam. Mas ninguém respondeu. A reputação de Mitt já tinha cumprido a sua função, nos círculos em que transitava. Diane tornara-se uma pária. Os dias se passaram e o peso da situação começou a afetar Diane. Ela havia perdido tudo: o marido, o status social, o futuro. Eu não conseguia acreditar como isso tinha chegado a isso. A mulher que antes era admirada pela sua beleza, inteligência e ambição estava agora num quarto de hotel, lutando para encontrar trabalho, com a vida em ruínas. O cúmulo da humilhação veio quando ela tentou arrumar emprego como designer em pequenas agências da cidade. Apesar de seu talento, rumores sobre sua infidelidade com Tim a perseguiam. Nenhuma empresa queria arriscar contratá-la. Até seus ex-colegas do mundo do design a evitavam, sabendo que seu nome já estava manchado. Ela não conseguia nem andar pelas ruas sem se sentir vigiada, sem ouvir sussurros atrás dela. No final, Diane percebeu o quão pouco ela significava sem o status de esposa para um homem poderoso. As joias, os vestidos, as viagens a lugares exóticos, tudo isso já não bastava. Sua antiga vida havia desaparecido em questão de dias e ela não sabia o que fazer para reconstruir o que havia perdido. Enquanto isso, Mitt, de seu escritório, continuava com sua vida como se nada tivesse acontecido. A sua carreira política continuou a crescer. Mas ele sabia que o preço para manter a sua imagem intacta tinha sido elevado. Diane, desesperada, tentou contatá-lo, mas suas tentativas foram em vão. Mitt bloqueou todo o acesso a ela. Ela não era mais sua esposa, nem sua companheira. Ela era simplesmente mais uma mulher num mundo de sacrifícios e traições. Mitt voltou-se para a política com fervor renovado. Seus discursos tornaram-se mais duros. Sua postura mais rígida. Ele sabia que o escândalo de sua esposa traidora poderia destruí-lo. Mas manteve seu poder com mais força do que nunca. O trabalho era sua única distração. Sua única maneira de manter a calma. Sua vida privada havia ficado para trás. E o que mais o preocupava agora era que ninguém poderia mexer em seu status. A queda de Diane foi brutal. De estar no topo da sociedade, desfrutando de luxos e prestígio, passou a viver uma vida sombria, tentando encontrar trabalho e respeito, mas sempre marcada pelos erros do passado. O pior, porém, foi perceber que a única pessoa que poderia ajudá-la era a mesma que a destruiu, Mitt. Ele não lhe ofereceu nada além de uma existência silenciosa e monótona. Diane,
por sua vez, resignou-se a viver de acordo com as regras dele, na esperança de encontrar uma maneira de se redimir. Mas o que ela não sabia era que, no final, não poderia voltar atrás. Enquanto Diane lutava para recompor sua vida, Lulu se viu em um processo completamente diferente. A vida tomou um rumo inesperado, mas ele não podia negar que se sentia mais forte e com mais controle do que nunca. A vingança que ela planejou meticulosamente não a consumia mais. A satisfação de descobrir a verdade e confrontar tinha libertou. Mas agora a verdadeira batalha era consigo mesma, reconstruir sua vida, sua carreira e encontrar seu próprio propósito sem as sombras da traição a perseguirem. Lulu passou semanas imersa em seu trabalho, cuidando de seus pacientes com a mesma dedicação que sempre a caracterizou. Mas havia algo diferente na forma como ele estava presente. Um brilho nos olhos, uma energia renovada. Ele não sentia mais que sua vida dependia das circunstâncias ao seu redor. Ela aprendeu que a verdadeira felicidade não reside num casamento perfeito, nem na aprovação dos outros, mas na paz interior encontrada em ser fiel a si mesma. Ele decidiu dar o próximo passo em sua vida profissional. O consultório particular que sempre sonhei abrir começou a tomar forma. Desde que seu relacionamento com Tim terminou, ela percebeu que a única coisa que lhe faltava para tomar essa decisão era autoconfiança. Sem marido, sem figura que a sustentasse, Lulu descobriu que tudo o que precisava estava dentro dela. Ela não era apenas filha ou esposa de alguém, ela era uma mulher capaz de realizar grandes coisas sozinha. À medida que avançava no processo de abertura de seu consultório, Lulu também começou a fazer mudanças em sua vida pessoal. Há muito tempo ela havia deixado de lado seus próprios sonhos e paixões, imersa no papel de esposa e profissional. Mas agora, com o espaço e a liberdade que conquistou, ela começou a explorar outras facetas de si mesma. Começou a viajar sozinha, a descobrir novas cidades, novos lugares, novas culturas. Permitiu-se desfrutar das pequenas coisas da vida, ler os livros que sempre quis ler, experimentar novas receitas, fazer amigos com quem partilhava os seus verdadeiros interesses. A Lulu que Tim conhecia não existia mais. Agora, ela era uma versão mais completa e enriquecida de si mesma. Tim, por sua vez, não conseguiu encontrar a paz que tanto desejava. Apesar de seu esforço para mergulhar no trabalho, havia algo dentro dele que havia quebrado de forma irreparável. A sua carreira profissional cresceu. A sua capacidade de desenvolver videojogos fez com que se destacasse. Mas o vazio emocional que sentia era profundo. A traição que cometeu o assombrava constantemente, embora tentasse preencher esse vazio com conquistas e dinheiro. Nada parecia acalmar a sensação de ter perdido a pessoa mais importante de sua vida. Lulu, por sua vez, não sentia ressentimento nem raiva por ele. Ele havia deixado tudo isso para trás. Porém, quando ela encontrava Tim em um café ou no supermercado, era estranho vê-lo, embora ele já tivesse sido o amor de sua vida. Ela agora se sentia como se ele fosse um estranho. Às vezes, Tim olhava para ela, esperando que ela desse algum sinal de que as coisas poderiam voltar a ser como eram. Mas Lulu não era mais a mesma. Ele cresceu, mudou e não havia espaço para perdão em seu coração. A traição não foi apagada, nem esquecida. O processo de cura foi longo para ambos, mas de formas muito diferentes. Tim começou a fazer terapia para lidar com a culpa e a dor pela perda de Lulu. Ele sabia que havia cometido um erro que marcou para sempre sua vida e, embora tenha tentado se justificar em mais de uma ocasião, não conseguiu apagar o que havia feito. A vida que ele compartilhou com Lulu, o amor que tiveram, agora parecia uma fantasia perdida. Ele não sabia se algum dia conseguiria reparar os danos que havia causado, mas entendia que não havia como voltar atrás. Por outro lado, Diane ainda lutava para encontrar o seu lugar no mundo. Sem a ajuda de Mitt, a sua vida foi reduzida a uma luta diária para sobreviver. O relacionamento com Tim foi um erro de juventude. Um capricho que lhe custou mais do que ela previra. A realidade da sua vida, sem o apoio do marido ou da alta sociedade que a apoiava, atingia-a constantemente. Ela havia perdido o brilho que antes a caracterizava. Ela se viu refletida nos espelhos dos hotéis baratos onde passava as noites e sentiu que não era mais a mesma mulher que havia chegado ao topo. O arrependimento era seu companheiro constante. Mas não havia nada que ele pudesse fazer para mudar o que havia feito. Um dia, enquanto caminhava pelo parque, Diane encontrou uma carta que estava esperando. Era de Mitt, e ele abriu com as mãos trêmulas. Ele havia proposto um acordo, um apartamento em bairro tranquilo, apoio mensal, mas sem possibilidade de aparecer em público como esposa. Ele deveria desaparecer da vida pública, ficar longe de sua carreira e da sociedade que tanto valorizava. Mitt a transformou em uma sombra de si mesma. E ela não pode deixar de se perguntar se valia a pena aceitar o acordo. Diane ficou olhando a carta por um longo tempo. No fundo, ele sabia que era a única maneira de sobreviver. Ele aceitou o acordo com Mitt, embora sua alma ainda estivesse vazia. No final, a única coisa que aprendeu com tudo isto foi que o preço do poder e da beleza era elevado e ela pagou-o com a sua própria identidade.
Lulu, por sua vez, viu sua prática crescer. Ela estava gostando da satisfação de ter conseguido algo sozinha, sem depender de mais ninguém. Sua vida tomou um rumo inesperado, mas ela estava orgulhosa de si mesma. Ele havia superado uma das provas mais difíceis de sua vida e agora, pela primeira vez, podia se olhar no espelho sem se arrepender das decisões que tomou. Cada vez que pensava em seu passado com Tim, não sentia dor, apenas uma lição aprendida. A traição, embora dolorosa, ajudou-a a encontrar a melhor versão de si mesma. Agora ele estava vivendo a vida que sempre sonhou. Uma vida construída em seus próprios termos, sem ter que responder a mais ninguém. No final, a vida deu a Lulu o que ela sempre quis: liberdade, independência e a paz de saber que tinha feito a coisa certa. E embora a dor da traição tenha sido profunda, ele emergiu mais forte e mais capaz de enfrentar qualquer desafio que surgisse em seu caminho. A traição não fazia mais parte de sua história, era apenas um capítulo distante e Lulu estava pronta para escrever o próximo.